Olá, tudo bem? Chamo-me Lamonier Barros, sou advogada especialista em Direito de Família e Sucessão, atuo nas áreas há mais de 6 anos, sou advogada inscrita no quadro de advogados da OAB da cidade de Santo André, onde também tenho um escritório localizado aqui no centro da cidade. Eu vou ministrar a vocês o curso Iniciando no Direito Sucessório. Mas antes de falarmos sobre direito sucessório, devemos nos perguntar quando que nascem os nossos direitos, nossas obrigações e os nossos deveres. O artigo 2º do Código Civil dita que a nossa personalidade civil nasce a partir do nosso nascimento com vida. Mas como assim, professora, nascimento com vida? Pessoal, uma informação muito importante, ainda mais para nós que vamos atuar no direito sucessório. Há casos de a mulher dar à luz e este bebezinho que ela deu à luz nasceu sem vida. Então, ele é considerado natimorto. Quando a mulher dá à luz a um bebê que nasce com vida, ele é considerado nascituro e ali com ele já nasce a personalidade civil, ok? O artigo 2º ainda dita que os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção do óvulo. Então, a partir daquele momento que o nascituro foi concebido, ele já tem os direitos dele garantidos, ok? Então, no decorrer da vida, este bebezinho vai crescendo, vai construir uma família, vai construir patrimônios, vai deixar, né, quando ele falecer, vai deixar uns herdeiros ou não. E após o falecimento da gente, após o nosso falecimento, é que o direito sucessório passa a fazer parte, tá ok? Então, o direito sucessório, eles dita o que deve acontecer após a nossa morte, o que deve acontecer com os nossos bens e o que deve acontecer com os nossos herdeiros. O direito sucessório ele está regido tanto pelo Código Civil quanto pelo Código de Processo Civil. Então, quando a pessoa falece, por exemplo, a pessoa faleceu, deixou um apartamento, deixou um carro, deixou dinheiro no banco e deixou uns resquícios de benefícios que recebia do INSS. Após o falecimento da pessoa, os herdeiros levantarão todo esse patrimônio, né? E o que acontece? Há casos de os herdeiros não terem conhecimento qual banco que o de cujos tinha conta. Então, é necessário também ofício aos bancos, ofício ao INSS. É necessário fazer toda essa expedição de ofício para agregar no patrimônio do de cujos para posteriormente fazer a partilha. Então, essa parte de levantamento de patrimônio é chamado inventário, tá ok? Quando é realizado o inventário? Gente, o inventário só é realizado após o falecimento da pessoa. Não tem como abrir o inventário em vida. Se em vida a pessoa tem o interesse de deixar algo para algum ente querido, de dar um dinheiro para um ente querido, a pessoa pode fazer isso através da doação ou através do testamento, tá ok? Então, o inventário ele somente é aberto após o falecimento da pessoa. Onde que pode ser aberto o inventário? O inventário ele pode ser feito tanto no cartório quanto no judiciário. Quando o cliente me procura para falar sobre inventário, sobre abertura, eu sempre gosto de explicar para o cliente a diferença de fazer no cartório e fazer no judiciário. Importante observar 3 exceções. Quando há herdeiros incapazes, herdeiros menores de idade e há testamento, obrigatoriamente o inventário deve ser feito no judiciário, ok? Então, quando o cliente me procura, eu falo para ele o quê? Se o inventário vai ser aberto no cartório, os herdeiros terão despesas com os honorários advocatícios, com o imposto que incide sobre o ITCMD e sobre as custas e as despesas que são geradas no cartório. Então, ele às vezes se torna oneroso para os herdeiros. Quando o inventário ele é aberto no judiciário, dá para ser pedido a justiça gratuita. Então, se o juiz conceder a justiça gratuita, os herdeiros eles ficam isentos dos pagamentos das custas e muitas vezes algum serviço que é necessário no cartório, os herdeiros também ficam isentos desses pagamentos. Então, eu sempre costumo ponderar esses 2 lados para os meus clientes. Ah, mas fica aquela questão, porque no judiciário demora muito, que não sei o que, aquela enrolação.
Gente, se é um inventário que todos os herdeiros estão de acordo, não tem briga, então vai ser um inventário que às vezes sai muito rápido, né? Lógico que no cartório você coloca toda a documentação e já sai no mesmo dia. Mas no judiciário demora um pouquinho mais. Mas mesmo assim, se é um inventário onde todos estão de acordo, o inventário ele se torna rápido, ok? Qual que é o prazo para a abertura do inventário? O artigo 611 do Código de Processo Civil dita que o prazo para a abertura do inventário são de 2 meses, a contar da data do falecimento. Então, a partir do momento que a pessoa falece, ali já começa a contar a data para a abertura do inventário e ali também já abre a sucessão. Então, com o óbito da pessoa, já começa a valer o direito sucessório e já é aberta a sucessão. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de contar 60 dias corridos a partir da data do óbito, para não correr o risco de perder o prazo de 2 meses. Então, por exemplo, o De Cujus faleceu no dia 2 de 5 de 2024. Eu começo a contar os 60 dias, os 2 meses, a partir do dia 2 de 5 de 2024, ok? Mas o que acontece se a família não abrir o inventário dentro do prazo de 2 meses? Aí, quando eles forem abrir o inventário, passados os 2 meses, incide uma multa sobre o ITCMD, ok? Então, deve ser observado aí o prazo de 2 meses. O que é muito comum acontecer? Inventário, geralmente, os herdeiros não têm valores para arcar imediatamente com as despesas que o inventário demanda. Então, o que pode ser feito? Os herdeiros eles podem abrir uma petição no judiciário informando que houve o óbito do ente querido e informando a abertura do inventário. E, posteriormente, eles podem apresentar o plano de partilha e o formal de partilha ali no processo, ok? Pode também fazer isso para não perder o prazo dos 60 dias dos 2 meses, ok? Abrir o inventário no judiciário, mas eu não quero mais fazer o inventário no judiciário. Posso concluir no cartório? Pode concluir no cartório. Você desiste daqui do inventário e passa a fazer no cartório, não tem problema algum. Qual é o fórum competente para o ajuizamento do inventário? O fórum competente vai ser o último local de residência do De Cujus. Então, por exemplo, o De Cujus residia na cidade de Santo André quando ele faleceu. Então, o fórum competente para a abertura do inventário vai ser o Fórum de Santo André. Qual que vai ser a vara competente? A vara competente vai ser a vara de família e sucessão, ok? Ah, mas eu quero fazer a abertura do inventário no cartório. Em qual cartório eu posso realizar? Em qual cartabelião de notas você pode realizar a abertura do inventário, ok? Qual é o imposto que incide sobre o inventário? Pessoal, o imposto que incide sobre o inventário é o ITCMD, Imposto Transmissão Causa Mortes ou Doação. É um imposto estadual, então toda vez que for ser aberto o inventário, deve-se analisar quais são as regras vigentes do estado referente ao ITCMD. Aqui em São Paulo, o ITCMD dita que a alíquota é de 4% sobre os valores dos bens deixados pelo De Cujus. Mas também, dependendo do valor dos bens deixados pelo De Cujus, este valor também fica isento do pagamento do ITCMD. Então, sai uma certidão, né, na hora que for gerar a guia, sai uma certidão falando que aqueles bens são isentos, tá? Então, onde que eu faço toda essa guia? Na Secretaria da Fazenda, tá? Então, é lá no site da Fazenda que vocês acessam lá para gerar a guia do ITCMD ou gerar essa isenção do ITCMD, ok? Ah, mas o meu falecido morreu e deixou o testamento. Eu preciso abrir o inventário? Sim, precisa abrir o inventário. Tanto que um dos documentos exigidos é a certidão de testamento. Lá vai constar se há testamento existente ou não. Inclusive, se houver testamento, ele vai ser também discutido ali dentro da ação de inventário. Então, mesmo que a pessoa tenha aberto um testamento, é necessário realizar a abertura do inventário para fazer a partilha dos bens, ok? Pessoal, quando não abre o inventário dentro do prazo, incide uma multa sobre o ITCMD.
tá ok? Então, o que pode acontecer? Muitas vezes os herdeiros não têm interesse de efetuar o pagamento das despesas do inventário, não têm interesse de efetuar o pagamento com o advogado, pagamento dos impostos, e começa a deixar esses imóveis sem a documentação devida. Ah, se tem um carro ali, vamos fazer o levantamento do alvará daquele carro, regularizar aquele automóvel, a gente vende. Só que, gente, quando o imóvel começa a ficar sem as averbações corretas, ele começa a se tornar um imóvel irregular. Então, muitas vezes a família deixa um ente morreu, o outro herdeiro morreu. Quando vai ver, morreram muitas pessoas. Aquele inventário que era um exemplo, que valia uns 10 mil reais para fazer aquele inventário, um exemplo bem, só para a gente entender, passou a valer 100 mil. Porque começaram tantas pessoas morrerem e a incidência do ITCMD que eles foram deixando. Então, isso atrapalha muito na hora de vender este imóvel, e quem comprar esse imóvel sem a correta documentação vai estar comprando um imóvel irregular, que às vezes acaba tendo mais desgaste do que comprar um imóvel regular. Por isso que também é importante deixar sempre o inventário certinho, tá bom? Porque lá na certidão do imóvel, quando termina o inventário, ali vai constar tudo. Tudo que aconteceu naquele inventário, quem que era o dono, quem que passou a ser dono, os herdeiros, aberto inventário, vai constar tudo, tá ok? Então é muito importante a realização do inventário. Outra coisa também que pode acontecer é um dos herdeiros falecer durante a abertura do inventário. Então, se isso acontecer, discute o inventário que está sendo discutido. Dentro do prazo de 60 dias, abre o outro inventário, que é o do herdeiro, e os dois inventários vão caminhando. Dá para abrir, dá para falar, discutir sobre os dois juntos? Dá, mas eu não aconselho. Porque eu já vi casos aqui no escritório que o advogado fez isso. Estava andando o inventário, aí a herdeira faleceu. Ah, vamos juntar aqui os representantes dessa herdeira. O inventário ficou parado por muito tempo, o advogado se perdeu, porque ele não recolheu a guia de TCMD, né, de uma das transmissões, e acabou prejudicando a cliente para ter de pagar novos advogados. No caso, eu tive de descobrir o que esse advogado fez. Então, o que eu aconselho? Para cada morte, um inventário deve ser aberto. Não fazer tudo junto, porque fica muito confuso, né? E também, assim, são dois inventários, vamos ganhar duas vezes como advogado, são dois honorários, então tem que pensar essa parte também. Pessoal, assim, essa aula foi mais uma introdução sobre o direito sucessório, para nas próximas aulas discutirmos sobre o que é mesmo o direito sucessório, os herdeiros, as partilhas, tudo certinho. Então, essa primeira aula foi uma introdução ao direito sucessório, foi para te aconselhar, né, te orientar como que funciona essa parte de inventário. Outra dica que eu também deixo para vocês: toda vez que vamos falar em direito sucessório, que um cliente chega aqui no meu escritório para falar de inventário, eu pego uma folha de sulfite, pego uma caneta e vou desenhando. Por quê? Porque dentro desse inventário já foram bens de outros inventários, que já teve outros inventários, já teve vários herdeiros, já teve separação, já teve isso, já teve aquilo. Então, quando você desenha toda aquela situação, se torna muito mais fácil de conduzir o inventário e até mesmo de você demonstrar para o juiz o que você está querendo fazer. Quem são os herdeiros, quem são os bens. Então, é muito bacana, tá ok? Então, nas próximas aulas, eu irei falar para vocês quais são os herdeiros, como que funciona a partilha, o que acontece, como que é a partilha em cada bem, em cada regime de casamento após o falecimento, quando que os sogros têm direito a concorrer com o cônjuge sobrevivente. Então, as próximas aulas vamos mesmo ingressar nesse direito sucessório, nessa parte da partilha, tá ok? Espero vocês nas próximas aulas, pessoal.